Quero ser um Senhor, meu Deus e meu Pai, debaixo desta graça maravilhosa, meu Deus, que é a Tua presença santa, Senhor, nós pedimos, Pai, com a ajuda, meu Deus, do Teu Espírito Santo, que Tu continues, Pai, a falar aos nossos corações. Nós necessitamos, meu Deus, do Teu toque. Nós precisamos de Ti, ó Senhor. Pai, em o nome de Cristo Jesus, esta pessoa, meu Deus, que está participando do culto desta noite, Pai, seja aqui, Senhor, presente, seja, Senhor, na sua casa. Todos nós, Pai, somos completamente necessitados do Teu favor e da Tua graça, meu Deus. Fala conosco, em o nome de Jesus, que todo impedimento, Senhor, caia por terra agora, meu Deus, e que possamos estar sensíveis, Pai, ao Teu toque, sensíveis, meu Deus, ao ouvir a Tua voz. Para a glória do Pai nós oramos, para a glória do Filho nós oramos, e para a glória do Espírito Santo. Amém, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Podem vos assentar em nome de Jesus. Quantos lembram a palavra que Deus falou a Moisés, quando ele estava diante de uma situação tão forte, tão importante, irmãos, quando o faraó, seus carros e seus cavaleiros estão vindo, e ele está diante daquele mar, chamado o Mar Vermelho. O Senhor diz a ele: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Eu gostaria, dentro de um tema, as características de uma igreja que marcha, as características de uma igreja que marcha, ler ou meditar, nos debruçarmos diante do texto sagrado de Josué. Se você quiser abrir a Bíblia Sagrada e mantê-la aberta, no primeiro capítulo, é um texto muito conhecido. E nós vamos então dentro desse tema, características de uma igreja que marcha. Geralmente, irmãos, esse texto, ele é explanado do capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 9. E quando lemos esse texto, nós vemos que Deus, Ele está encorajando Josué. Ele está encorajando a Josué. Quando lemos do versículo 10 até o versículo 15, vemos Josué, que é encorajado por Deus, agora encorajando o povo, encorajando a liderança. E nos últimos versículos deste capítulo, nós vemos o povo encorajando Josué. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando li esse texto, eu disse: uau, que coisa tremenda, né? Então, do primeiro versículo ao versículo 9, é Deus encorajando Josué. Do 9 até o 15 aproximadamente, você vai ver Josué, que está sendo encorajado, ou foi encorajado pelo próprio Deus. Agora ele encoraja o povo, ele encoraja a sua liderança. E agora no versículo 16 e 17, você vê o povo encorajando a Josué. E o texto diz no versículo 16: e eles responderam a Josué: tudo o que você ordenou, faremos. E aonde quer que você nos enviar, nós iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos também a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, que esteve com Moisés. Que coisa tremenda! Uma liderança sintonizada com Deus, encorajada por Deus,
E o povo vê isso, irmãos. E quando o povo vê isso, o povo marcha, o povo avança, o povo não fica estagnado, o povo não fica parado. E é sobre isso que eu quero falar, sobre uma igreja que marcha. Diga comigo, uma igreja que marcha. Nós temos, irmãos, um grande privilégio de estar vivendo um processo de crescimento. O que nós acabamos de ver aqui, esses índices maravilhosos, a nossa vida como comunidade local, é um tempo precioso de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos ter forte dentro do coração que nós precisamos continuar avançando. Nós precisamos continuar avançando. Quando lemos então a partir do primeiro versículo, o texto diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, ele está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. E aqui eu quero pensar, irmãos, rapidamente 5 características de uma igreja que marcha. A primeira característica, irmãos, é que ninguém é insubstituível. Absolutamente ninguém. Homens passam, homens são promovidos à eternidade, a cultuar ao Senhor na igreja triunfante. Mas a igreja de Jesus, ela continua, aleluia. Irmãos, eu às vezes ao ler alguns trechos, ao ouvir os nossos pais espirituais, falando do nosso fundador, do missionário Manuel de Melo, irmãos, do saudoso missionário Manuel de Melo. Eu sei que alguns aqui são do tempo do missionário Manuel de Melo, né, irmã? De ir lá na Pompeia, ver aquelas coisas miraculosas, os milagres. Irmãos, coisas tremendas aconteciam na instrumentalidade deste homem, na década de 50, de 60, de 70. Nós ouvimos, vez ou outra, o nosso querido pastor Miguel, falando os relatos. Ele andou lado a lado com o missionário Manuel de Melo. Este homem que foi preso 27 vezes, irmãos, 27 vezes, você tem ideia do que é isso? E ele não fez nada a não ser falar de Jesus, pregar o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus. Mas tem uma coisa, no último dia 5 de maio deste ano, irmãos, dia 5 de maio, completou 30 anos do falecimento do fundador da nossa denominação. Eu me lembro um dia que eu estava conversando, eu gosto muito de conversar com pessoas que têm mais idade e têm bastante experiência. E um dia ele estava falando que ele estava vivendo esse contexto no funeral do missionário. E a pergunta que não queria calar era: e agora? Como é que vai ficar a obra? Quem vai conduzir a obra? E agora a Igreja Brasil para Cristo, ela não vai subsistir. E aí, alguém cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, disse o seguinte: Deus vai levantar obreiros, irmãos. E 30 anos se passaram, e eu sei, irmãos, que o missionário que fundou a igreja na cozinha da sua casa, irmãos, ele tinha projetos audaciosos, mas talvez os projetos dele, irmãos, não eram como os projetos de Deus, que estariam enviando para 4 continentes, enviando muitos e muitos missionários, mais quase 200 missionários para os 4 cantos do mundo, aleluia, amém, meus irmãos? Josué, ele está diante de um grande desafio. E qual é o desafio, pastor? Se você ler aí em Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 9, você vai ver qual é o grande desafio de Josué. Ele tem um desafio de dar continuidade a uma grande obra. O texto sagrado diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele.
Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou, olha só que palavra forte, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava de que forma, irmãos? De que jeito, igreja? Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais de toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse grandes e terríveis feitos como Moisés realizou à vista de todo Israel. Aí, irmãos, eu fico pensando, sabe? E quando eu falo isso, alguém um dia chegou e falou: pastor, mas o senhor é muito humilde, o senhor também prega, o senhor também tem. É claro, irmãos, mas tudo isso, sabe por causa do quê? É por causa da glória de Deus, é por causa da presença de Deus, é por causa do Espírito Santo de Deus. Sabe, quando a gente para pensar, homens que passaram aqui por este altar, tamanha graça, tamanha unção, tamanha sabedoria, tamanha diligência no trato com as coisas de Deus. Às vezes nós ficamos pensando como se deu o início, até mesmo desta igreja, irmãos. Mas a Bíblia Sagrada diz, em Josué capítulo 1, versículo 2, mas Moisés, meu servo, é morto. Moisés morreu, mas a obra de Deus não morreu. A obra de Deus, ela continua, aleluia. A obra de Deus, ela avança. Eu me lembro uns dias atrás, antes de todo esse contexto que estamos vivendo, conversando com algumas pessoas aqui da igreja, perguntando acerca de quantos anos a igreja tem, e aí ouviu-se dizer, até o pastor Luizinho disse que estava vasculhando algumas fotos, algumas memórias, buscando no fundo do baú, irmãos, lembranças. Irmãos, homens abnegados da parte de Deus passam, e daqui 50 anos, vai ter foto lá do pastor Luiz Ander também, daqui 50 anos, mas tem uma coisa, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, ela não vai ficar parada, ela vai continuar. Irmãos, as pessoas passam, pessoas são promovidas à eternidade, mas a igreja do Senhor, ela não para, a igreja de Cristo, ela avança. Não existe uma única pessoa que seja insubstituível. Quem é insubstituível aqui neste lugar, irmãos, só tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. Ele é quem precisa sempre estar aqui como cabeça da igreja, irmãos. Agora nós, homens falhos, errantes, nós passamos, irmãos. Nós somos promovidos. Jesus, irmão, Jesus não. Jesus é de eternidade a eternidade, aleluia. Ele é o Senhor do tempo, aleluia. Então, irmãos, esse é o primeiro princípio de saber que a igreja, ela não tem dono. A igreja, irmãos, não é da família X, da família Y, a igreja não é do pastor, não é do presbítero, a igreja, não tem quem manda na igreja que não seja um, e o nome dele é Jesus, aleluia. Foi ele que disse em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Eu não sei você, mas eu não vi nada que Jesus, ele pegou nas mãos que não deu certo, aleluia. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia. Sabe, irmãos, eu não sei o que você pensa acerca da igreja. Qual que é a significância da igreja para você? Qual é a importância da igreja para você? Alguém um dia disse que eu não vou à igreja porque eu sou igreja. Um homem muito conhecido, o John MacArthur, ele estava expondo a sua visão sobre o que era igreja. E ele disse algumas frases, e eu apontei aqui. Ele disse o seguinte: igreja é a única instituição
que o Senhor prometeu edificar e abençoar. Igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores do Pai. Se você concorda, diga glória a Deus, aleluia. A igreja é a assembleia mais preciosa que existe na terra, uma vez que Cristo a adquiriu com seu próprio sangue. A igreja é a expressão terrena da realidade celestial, aleluia. Às vezes não parece um pedacinho do céu aqui, irmãos? Parece ou não parece, irmãos? Você sai de uma situação e você chega na igreja. A igreja é um lugar de intimidade e parece uma realidade, é um pedacinho do céu aqui. A igreja, por fim, triunfará tanto no âmbito universal como no âmbito local. A igreja é a esfera da comunhão espiritual. A igreja é quem proclama e protege a verdade divina. A igreja é lugar principal de edificação e crescimento espiritual. A igreja é a plataforma de envio e lançamento para a evangelização no mundo, aleluia. A igreja é o lugar onde se amadurece e desenvolve uma liderança espiritual, aleluia. Essa igreja, irmãos, a igreja. Então, existem não poucos motivos para amarmos a igreja. Jesus amou a igreja, a ponto de ele mesmo se entregar por ela. E nós, o que temos feito pela noiva? O que temos feito pela sua igreja? Então, o primeiro princípio é esse, irmãos. Ninguém é insubstituível. Homens passam, homens são promovidos à eternidade, mas a igreja do Senhor, ela continua avançando, aleluia. Irmãos, quando nós lemos aqui o verso 2, Moisés, servo do Senhor, está morto. Prepare-se, em outra tradução, diz: dispõe-te agora, e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. A segunda lição aqui, irmãos, é que nós precisamos ter disposição. Uma igreja, irmãos, que marcha, é uma igreja que tem disposição. Se você diz que é igreja, você tem que ter disposição. Disposição para quê? Disposição para obedecer e continuar marchando dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, aleluia. É interessante que Moisés, ele diz: olha, diga ao meu povo que marche. Passa-se 40 anos, e a visão não mudou. 40 anos se passaram, e a mensagem é a mesma. Josué, dispõe-te, dispõe-te. Agora não é mais o Mar Vermelho, mas é o Rio Jordão. Josué, você vai enfrentar situações para que você chegue até a cidade prometida. E a primeira barreira, a primeira batalha é contra a grande Jericó. Josué, se prepare. Josué, dispõe-te. Josué, avança, aleluia. E Deus está falando com alguns Josués que estão prostrados, entregues, e que dizem ser igreja. Se você é igreja, a igreja de Jesus, ela não parou, ela está marchando, ela está pulsando, ela não está estagnada. E da mesma forma que Deus disse a Josué: Josué, se prepara, se dispõe, avança. O Senhor está dizendo a mim, o Senhor está dizendo a você, aleluia. Mas como nós vamos fazer isso? O texto dá aqui alguns indícios. Nós temos que fazer isso juntos. Como nós temos que fazer isso, igreja? Juntos, irmãos. Quando nós aprofundamos um pouquinho sobre o que é a igreja no Segundo Testamento, no Novo Testamento, nós temos muitas figuras do que é a igreja. Nós somos bem mais do que uma instituição, nós somos uma família, amém, amados? Não pode ser mentira aquilo que nós declaramos. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma
sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Então nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia vai dizer que somos o corpo e ressalta aqui a unidade da igreja como um organismo vivo. A Bíblia trata a igreja como um rebanho, diga rebanho. Agora imagine a pluralidade desse rebanho. Imagine só, é um único rebanho, mas nesse rebanho tem ovelha que é pequenininha, tem ovelha que é maiorzinha, nesse rebanho tem ovelha que é branquinha, tem ovelha da cor pretinha, tem ovelha que é uma ovelha franzininha, tem ovelhão, tem ou não tem, irmãos? Tem ovelha que é meio capanga, que dá muito trabalho para o pastor. Tem ou não tem, irmãos? Imagine a pluralidade desse contexto, irmãos. Mas tem uma coisa, é um único rebanho, aleluia. É um único rebanho. A igreja também, ela é apontada na Bíblia Sagrada como uma montanha. E quando fala de montanha, você logo pensa em firmeza. E o que está escrito lá no Salmo 125, no primeiro verso: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, aleluia. Quem é a igreja de Cristo? É Jesus aqui que pode glorificar o nome dele, aleluia. Irmãos, a igreja é como um edifício. A Bíblia vai dizer que a igreja é como um santuário que está sendo construído. A Bíblia vai dizer que a igreja é como uma planta, videira verdadeira. A igreja é uma família, uma nação. A igreja é uma nova massa. A igreja é um caminho, irmãos. Aqueles que estão no caminho, nós somos, eu e você, nós somos a igreja do caminho. Nós não estamos na nossa morada eterna, irmãos, enquanto estamos aqui. Nós somos como peregrinos, nós somos como forasteiros. Por isso Deus diz a Josué: olha, Moisés morreu, dispõe-te agora, dispõe-te agora. Deus, irmãos, Ele continua pelejando pela minha vida e pela tua vida. Deus, Ele está conosco, Ele vai à nossa frente, Ele quem está marchando adiante de cada um de nós e conduzindo, carregando, sustentando a sua igreja. Eu e você precisamos nos disponibilizar a Ele, aleluia. Amém, amados? Terceira característica: quanto mais fé tivermos, mais nós vamos conquistar. O versículo 3 diz o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Quanto mais fé tivermos para avançar, mais nós conquistaremos. Veja bem, a obra de Deus, irmãos, é uma obra de conquistas. A obra de Deus é uma obra de conquistas. E nós vamos conquistar aquilo que Deus já comprou. Pegou? Nós vamos conquistar aquilo que Deus já comprou. Veja o que a Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo narra Mateus, no capítulo 9, versículo 36. Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é, mas poucos são os trabalhadores, ou cefeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande cefeiros para a sua seara, aleluia. Os campos já estão prontos, irmãos, para a colheita. Os campos já estão preparados para a sua colheita. E colher o que, irmãos? Nós vamos colher as vidas que foram compradas lá naquele Calvário. Nós vamos colher, nós vamos resgatar pela expiação de Cristo, pelo sacrifício do Senhor, aquele que é o bom pastor e deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele já
comprou, Ele já pagou o preço. O meu papel e o teu papel é avançarmos e alcançarmos essas almas para Jesus, aleluia. Quanto mais nós pregarmos, quanto mais evangelizarmos, quanto mais ações evangelísticas, quanto mais Bíblias nós distribuirmos, quanto mais falarmos do amor infindável do Senhor, quanto mais, irmãos, investirmos em missionários, quanto mais o nosso coração se inflamar com isso, mais nós vamos colher almas, 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 almas para o Senhor Jesus, aleluia. Amém, irmãos? É uma questão de fé. Você tem fé? Olha o que o texto diz: todo lugar, às vezes o texto é um pouco distorcido, né, irmãos? Em alguns determinados lugares, esse texto ele serve para conquistar terrenos, ele serve para conquistar carros, ele serve para... Não, irmãos, quanto mais nós tivermos fé, que isso vai acontecer nas nossas vidas, todo lugar que eu pisar a planta do meu pé, o Senhor vai dar, o Senhor vai dar. Nós não queremos conquistar, Senhor, terrenos. Ah, Senhor, nós não queremos conquistar, Pai, bens aqui na terra, onde a traça e a ferrugem pode consumir, Senhor. Nós queremos alcançar pela fé, nós queremos colocar os nossos pés na zona norte de São Paulo, e entrar em prostíbulos, Pai. Nós queremos entrar, Pai, onde Satanás está ali enveredando, Senhor, jovens, a uma vida promíscua, meu Deus. Nós queremos, querido Ayrton, colocar as plantas dos pés onde as pessoas estão morando na rua, e que o Senhor, através das nossas vidas, dê a estas pessoas uma nova oportunidade, e que o Senhor realize algo novo na vida deles. Nós vamos avançar, nós vamos nos dispor, nós vamos avançar, aleluia. Amém, irmãos? Olha, muitas pessoas podem até conquistar muitas coisas aqui na terra, podem ficarem ricas, e irmãos, eu não quero falar sobre isso, também não estou dizendo que é errado, mas não é a essência de Deus, não é a essência de Deus. A essência de Deus, irmãos, é almas que glorifiquem o nome dEle, aleluia. Perceba, o Senhor dá uma geografia, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, até a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. O limite dele, o limite de Josué é terra. O limite de Josué é terra. Qual era o limite de Josué, irmãos? E o seu limite qual é? Qual é o seu limite? Qual é o meu limite? O quanto nós temos cooperado através dos nossos lábios, através das nossas vidas, para alcançarmos o nosso limite. O nosso limite não são terras. Os nossos limites, irmãos, não são terras. O nosso limite é alma. Ide fazei discípulos de todas as nações, aleluia, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Irmãos amados, nós precisamos entender, essas vidas, elas estão esparramadas, espalhadas pelo globo terrestre, e os escolhidos de Jesus, eles ouvirão, e como ouvirão se não há quem pregue? Se disponha nessa noite. O Senhor me deu um chacoalhão quando falava comigo através desse texto sagrado. Se disponha a partir deste culto, desta noite, como igreja, o que você tem feito. Atos capítulo 1, versículo 8, o texto é conhecido. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, e até onde, irmãos? Até os confins da terra. Olha, a igreja de Jerusalém, que começou com aqueles homens simples, irmãos, com 30 anos de trabalho,
Eles alcançaram 250 milhões de pessoas. 30 anos de trabalho. Eles tiveram um alcance de 250 milhões de pessoas. O evangelho foi pregado em todo o Império Romano. E segundo os historiadores, quem derrubou o Império Romano foi o cristianismo. Por isso que no 3º século o imperador cede, porque o cristianismo estava avançando. A igreja do Senhor não estava parando, a igreja só avançava, só avançava, só avançava. E aí a gente para pensar. E quando a gente para pensar, não tinha Bíblia impressa, não tinha rádio, não tinha comunicação, não tinha os transportes que temos hoje, irmãos. Não havia a bancada evangélica no Senado romano, mas eles tinham o poder do Espírito Santo, aleluia. Eles tinham o testemunho da igreja, eles tinham um coração inflamado, irmãos, pelo evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Irmãos, escolha. Nós podemos pensar, lá na Europa, muitas igrejas se transformaram em cemitérios, literalmente. E aí começaram a enterrar o corpo dos membros dentro daquelas igrejas, dentro daqueles lugares que agora são cemitérios. Nós precisamos escolher, irmãos, se vamos viver uma vida estagnada, parado, ou se nós vamos avançar, porque a ordem de Deus é para que nós venhamos avançar. Eu quero ver os meus filhos, eu quero ver os filhos dos meus irmãos, eu quero ver uma nova geração dando uma continuidade, inflamada com o evangelho, inflamada com a palavra de Deus dentro dos corações, aleluia. Que essa igreja seja um grande celeiro de missionários, para enviarmos, irmãos, para lugares longínquos do nosso país e do mundo, aleluia. Você crê que isso pode acontecer? Amém, amados? Quarta lição, quarta característica. Quando a gente lê aqui o verso 5, o texto diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. A quarta característica de uma igreja que marcha, que avança, irmãos, é que ela se torna irresistível. Ela se torna irresistível. Não é que a pessoa é o tal ou a tal. Não é isso. É que Deus está dizendo: ninguém pode deter o avanço desta obra. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém esta. Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia. Ninguém, o texto diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Eu vou estar com você, eu vou te amparar, eu vou cuidar de você, eu serei contigo, eu não te deixarei em nenhum momento, aleluia. E por causa da companhia do Senhor, e por causa da presença do Senhor, e por causa da graça de Jesus, a igreja avança na pregação do evangelho, avança na conversão de vidas, avança na plantação das novas igrejas, avança. Ninguém pode deter a igreja de Jesus, aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, Jesus vai vir. E quando Ele vai vir? Quando os seus escolhidos ouvirem, irmãos, terem tido acesso ao evangelho do reino. E será que nós temos nos disponibilizado a falar deste amor? Irmãos, quantas tentativas já foram feitas para neutralizar a igreja, para bloquear a igreja, o avanço da igreja, para destruir os valores do evangelho, irmãos.
Mas parece que quanto mais persegue, quanto mais ferem, irmãos, quanto mais leis são organizadas contra a igreja de Jesus, mais a igreja, eu estou falando da igreja verdadeira, tá, irmãos? Não uma igreja superficial, uma igreja rasa. Eu estou falando dos remanescentes de Cristo Jesus. Mais gente vai se entregando a Cristo Jesus, vai sofrendo pelo amor do Evangelho, vai entendendo com nobreza o seu chamado. Aleluia. Quinta característica, irmãos, de uma igreja que avança. Quando a gente lê aqui o versículo 6 e o 7, ele diz, e não só aqui, mas em vários instantes: ser forte, ser corajoso, ser forte, ser corajoso, ser forte, ser corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte, ser muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo o que está na lei, que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Aleluia. Veja bem, irmãos, a visão aqui é uma visão humana. É uma visão humana. Seja forte. Em outras palavras, no nosso português, na nossa realidade hoje, é o seguinte: tenha brio, seja homem, seja macho, seja uma pessoa séria, seja forte, seja corajoso. Mas para que ser forte e corajoso? Porque tantas vezes Deus fala para Josué, para ele ser forte e corajoso? Para ele ter o compromisso com a palavra de Deus, irmãos. Nenhum momento da história, em nenhum instante, nós como igreja local, nós vamos crescer, nós vamos avançar, se nós nos desviarmos dos princípios, se nós não formos fiéis à palavra de Deus. Nós não vamos avançar como igreja, se nós nos tornarmos liberais, se nós abrirmos mão da Escritura, se permitirmos que coisas erradas, irmãos, achando que tudo isso é coisa deste tempo, é coisa deste momento, nós não vamos avançar. Se formos uma igreja inclusiva, aceitarmos tudo, se a igreja não pregar contra o pecado, se formos uma igreja, irmãos, que não fala acerca do arrependimento, se não formos uma igreja, irmãos, que prega os princípios da palavra de Deus, e se formos uma igreja que se afasta da simplicidade do Evangelho, nós não avançaremos. Nós não avançaremos. Nós precisamos ser corajosos para fazer tudo conforme está na Bíblia. Tem que ser homem de coragem, tem que ser mulher de coragem, tem que ser adolescente de coragem, tem que ser forte, tem que ser corajoso. A palavra de Deus precisa estar intrínseca e nós precisamos exteriorizar. Nós vamos combater o pragmatismo, o relativismo, o liberalismo com os valores da palavra de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque senão nós não seremos bem-sucedidos. Tem muita gente querendo ser bem-sucedida, querendo ser bem-sucedido sem usar a palavra, abandonando o escrito sagrado. Nós não vamos ser bem-sucedidos. Quando o apóstolo Paulo, ele fala a seu filho na fé, 2 Timóteo capítulo 3, no primeiro versículo, ele diz assim: olha, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos, irmãos, que não é por causa da economia, escute bem, não é por causa do vírus, não é por causa da ecologia, não é por causa da sustentabilidade, não é por causa disso. O problema, sabe qual é? O problema são as pessoas. A Bíblia diz: os homens serão amantes de si mesmos. Tem acontecido isso, irmãos? Amantes de si mesmos, homens avarentos, homens presunçosos, homens soberbos, homens blasfemos, desobedientes a pais. Mas não, isso não acontece, né? Não acontece não? Nos dias de hoje,
homens ingratos e profanos. E aí Paulo diz a ele, olha, se você quiser sobreviver nesse tempo difícil, aí o versículo 10 diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer sobreviver, segue uma liderança piedosa. Os tempos são difíceis, mas o Senhor mantém os seus remanescentes fiéis, aleluia. Sabe, irmãos, que temos visto nos dias atuais, homens amantes de si mesmos, pessoas religiosas, irmãos, conduzindo outros a erros. Ele diz mais, olha, você quer sobreviver mesmo? Aí no versículo 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. O que você aprendeu? O que você aprendeu da palavra de Deus? Daquilo que você foi inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Aprenda sabendo de quem você está aprendendo. É aquilo que costumeiramente eu falo. Você pode ouvir alguém, mas essa pessoa, ela tem propriedade para falar de tal assunto, se ele ou ela estiver vivendo este assunto. Amém, amados? Então, seja forte. Josué, seja corajoso. Ele diz o seguinte, olha, não te desvies, nem para o PT e nem para o PSDB, é isso? Nem para a esquerda, e nem, é isso, não é? Não te desvie, nem para a esquerda e nem para a direita. Você precisa manter um foco, mantenha o foco, seja forte, seja corajoso. Deus está, querido, sacudindo o meu coração, espero que esteja também sacudindo o seu. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. E eu finalizo agora, dando a última característica, a sexta característica. Nós precisamos ter a consciência da nossa vocação e do nosso chamado. Diga comigo, eu preciso ter a consciência da minha vocação e do meu chamado. Olha o que diz o versículo 9, Josué 1:9. Não tu mandei eu? Não tu mandei eu? Quem foi que mandou, irmãos? E aí o Senhor diz, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Nós somos igreja de Deus. Nós somos igreja de Deus. E para que nós somos igreja de Deus, irmão? Você sabe por que você é igreja de Deus? Você sabe a sua vocação? A minha vocação não é política. O meu pai, por 3 mandatos, ele foi vereador da cidade. E à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, alguém chega para nós e diz, olha, por que você não segue os passos do seu pai? Hoje eu venho entender, essa não era a minha vocação. Meu pai tinha a vocação dele, os familiares têm as suas vocações. Como igreja, a minha vocação e a tua vocação não é política. Como igreja, a minha e a tua vocação não é sociológica. Como igreja, não é social. A minha e a tua vocação como igreja é uma vocação espiritual, aleluia. Nós precisamos pregar o evangelho a todas as nações, aleluia. Não tu mandei eu, não fui eu quem te escolheu, irmão, não fui eu quem te selecionou, quem te escolheu foi o próprio Deus, aleluia. Não, irmãos, ninguém que faz parte da igreja de Jesus, ouça isso, irmãos que estão em casa, perceba que isso é tão sério quanto você imagina, perceba que isso vai além de um culto online, perceba que isso vai além de uma petição de oração para um pastor, ou para alguém, ou para um profeta. Todos aqueles que fazem parte da igreja de Jesus, todos estes foram tocados pelo nosso Senhor. Ninguém, irmãos, faz parte do povo de Deus sem antes ter sido escolhido pelo dono da obra,
sem ter sido regenerado por Ele, sem ter sido enviado pelo próprio Deus. Se você está aí cheio de dúvidas acerca da sua vocação, você precisa abrir o seu coração para o Senhor hoje, exatamente hoje. Se você está com dúvidas, eu não estou indo na igreja e por isso eu estou fraco com a minha fé. Não tem nada a ver com as quatro paredes. Louvado seja Deus pelo número bonito de irmãos que estão aqui nesta noite, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você saber do Deus que te chamou, que te comissionou, que marcou a tua vida. Você não pode se esquecer disso. Foi Deus quem te chamou, aleluia. E a tua missão, preste atenção, não é ficar rico. A tua missão não é criar fortunas aqui nessa terra. A tua missão, já falei sobre isso, é ganharmos almas para o Senhor Jesus. Deus tem um projeto espiritual para a sua vida. Deus tem um projeto espiritual para você. A essência é ganharmos vidas para Jesus. A essência é cuidar de pessoas. Seja fiel à palavra. E tenha consciência de que quem mandou você a fazer coisas para Deus não foi o pastor. Não, Deus pode até usar o seu líder, usar a sua líder, mas quem te chamou foi o próprio Deus, aleluia. Foi o próprio Deus. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Jesus. Precisa ter muita coragem. Precisa ser demasiadamente corajoso, corajosa para viver segundo a palavra de Deus. Para vencer o mundo, para vencer as tentações de Satanás. Precisa ser alguém que entende o seu chamado, a sua vocação. Eu gostaria da mesma forma que quando o Senhor falava comigo, eu fui tocado por Ele. Eu gostaria que você colocasse assim, a mão no seu coração. Você que é a igreja de Jesus. Você que é a igreja de Jesus. Mas você está meio cambaleante. Você não está muito firmado no Senhor. Você, diante desse contexto todo que estamos vivendo, você está meio que perdido, você está meio distante de tudo. Você está socialmente distanciado do Senhor. Você está socialmente distanciado de Deus. Seja corajoso e corajosa nessa noite. Dê um passo de fé. Não retroceda. Não retroceda. Não existe nada que pode nos separar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades. Nada pode nos separar do Senhor. Quando eu vejo pessoas pedindo distanciamento disso, pedindo distanciamento daquilo, eu fico pensando, será que essa pessoa acha que fui eu quem o chamei? Será que essa pessoa acha que sou eu que quero que ele esteja nesse cargo? Sou eu que quero que ele ou ela faça isso ou aquilo na casa de Deus? Quando eu vejo pessoas se distanciando de trabalhos da casa de Deus, de festividades, de momentos especiais com Deus, eu fico pensando, será que essa pessoa acha que sou eu quem o chamou? Pai, nessa noite, eu oro, Pai, para que cada um de nós descubra a nossa vocação. Existem missionários, que nós não citamos nomes aqui hoje, que sabem bem o peso de uma vocação, o peso desta palavra, não te mandei eu. Ele entendeu que foi Deus quem mandou, e por causa de Deus, da sua obra e da vocação que ele entendeu, meu Deus, ele está avançando. A qualquer momento ele pode ser degolado, a qualquer instante ele pode perder um dedo da mão, simplesmente por falar do Evangelho de Cristo Jesus. E nós, Pai,
dentro, Pai, do nosso conforto, dentro, Senhor, do nosso egocentrismo, Senhor. Nós escolhemos viver, Pai, segundo o nosso próprio querer, segundo a nossa própria vontade. Pai, em nome de Jesus, se Cristo vive em mim, Pai, realiza o teu querer, a tua obra completa na minha vida, meu Deus. Pai, não tem vírus, não tem demônio, não tem homem, não tem ninguém, Pai, que vai bloquear, a Deus, aquilo que tu tens para minha vida e para a vida desta igreja, porque foi o Senhor quem nos chamou, ó Deus. Pai, pessoas que estão, Pai, morrendo espiritualmente falando, Deus. Pessoas que estão mortas, meu Deus. Mortas por causa, não é por causa do pastor, por causa do louvor da igreja, não é por causa de questões administrativas, estão mortas por causa do pecado, meu Deus. Já não ouvem mais a voz do Espírito Santo, já não sentem mais a graça do Senhor, já não choram mais na tua presença, já não sentem mais contentamento, simplesmente dizem: eu não vou para a igreja, e ponto final, eu vou ficar aqui, e de repente eu entro no culto, e saio do culto, perdeu o temor de Deus e das coisas de Deus. Pai, em nome de Jesus, dono da igreja, aquele que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, aquele que passeia aqui, mas que passeia na igreja, da casa do teu filho e da casa da tua filha. Senhor, o Senhor que é o mesmo que escreveu as 7 igrejas da Ásia Menor, Pai, repreende o nosso coração nessa noite, Pai, para que voltemos ao primeiro amor, para que nós venhamos abandonar, Pai, o pecado, e que nós venhamos entender a nossa vocação em Cristo Jesus. Pai, essa é a minha oração nessa noite, Pai, que nós possamos nos compadecer de vidas que estão a passos largos indo para o inferno, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que nós possamos começar na nossa Samaria, que nós possamos ir, Pai, pregar o Evangelho dentro da nossa própria casa, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, meu Deus, para a glória do Senhor, nós oramos nessa noite. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Fale com Ele, Espírito Santo. Foi Ele quem te chamou, Espírito Santo. Isso, fale com Ele. Isso, de olhos fechados, continue a falar com Ele, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Dai-me almas, Espírito Santo, que nós possamos avançar, 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 Pai, avançar, meu Deus. Não tem nada, nem ninguém irá resistir a esta obra, ninguém irá resistir a esta obra, que nós possamos avançar, meu Deus, avançar juntos como igreja de Jesus, meu Deus, avançar para a glória de Deus, aleluia, aleluia. Espírito Santo, queima o nosso coração, meu Deus, queima o nosso coração, e que nós possamos ter, Pai, essas características de uma igreja que marcha, de uma igreja que avança, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus.